Aqui quem fala mais uma vez é o professor Christian, né? Eu andei afastado esses dias, mas estou de volta. E hoje eu queria falar um pouco de geopolítica mundial para a gente tentar entender esse processo do golpe militar, do golpe de Estado dado jurídico-midiático pelo Temer no Brasil, pelo Temer, pelo PSDB, pelo STF, provavelmente em concordância com o Exército, como diz o Jucá, essa porra toda, pela República de Curitiba, que é o Tribunal de Exceção do Moro e seus asseclas, né? Então, assim, aos poucos a gente vai entendendo. Nem todos os estudiosos têm elementos para revelar tudo de uma vez, mesmo porque esse golpe de Estado e as políticas governamentais, geralmente quando elas são usadas de traição ou de guerra, elas são absolutamente sigilosas, né? Então a gente não tem tudo completamente documentado. Por exemplo, o Wikileaks ajuda muito nisso daí, né? Do Assange. Então, por exemplo, essas conversas, o que foi que aquele Aloysio 300 mil foi fazer nos Estados Unidos? O que o Moro vai fazer nos Estados Unidos? Quais são os contatos dele, as conversas dele? Então a gente precisava de ter essas conversas sigilosas reveladas para entender como que se deu essa trama do golpe, né? Por exemplo, qual era a relação do Michel Temer com a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil? Existe referência disso? A própria questão do José Serra com a Chevron, esse contato obscuro dele, né? Tudo isso tem relação com os interesses internacionais e a relação com o golpe no Brasil. Não sejam ingênuos de achar que a gente está isolado e a nossa política governamental não tem nenhuma ramificação e ligação com o poder internacional. Esses dias eu andei lendo sobre a guerra da Síria e me fez entender muito sobre a situação que a gente está vivendo, que tem novamente uma relação com o golpe que aconteceu em 64. Na verdade, voltou a disputa da Guerra Fria, né, que existia naquele momento, né? Então os Estados Unidos protegeram a América toda, que para eles é quintal deles, eles se sentem a América, né? Eles são a América, a gente é periferia da América, e o que eles fizeram foi apenas resguardar esse território nesse momento e até usá-lo, se necessário, como bases militares, né? A questão é que a guerra na Síria ela é, na verdade, um prenúncio, um começo de uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. Já existem alguns estudiosos dizendo que há um risco de acontecer, na pior das hipóteses, uma terceira guerra mundial. Ou, de alguma forma, aquilo se dificilmente vai concluir ali esse confronto dos Estados Unidos com a Rússia, porque é uma grande questão nesse momento. Os Estados Unidos, nesses últimos anos, eles acabaram por perder espaço econômico mundial, com a crise mundial econômica e com os gastos altíssimos para manter toda a estrutura mundial aos seus pés, né, à sua dominação. Houve uma crise muito grande nos Estados Unidos e se tornou difícil. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da China com a Rússia e o crescimento dos BRICS, Índia, né, China, Rússia, Brasil e África do Sul, quer dizer, agora se esfacelando, porque uma vez que a China e a Rússia convidam o Brasil, que é considerado quintal dos Estados Unidos, né, periferia da América, né, como eles falam, para um grupo asiático de maior, que é o maior adversário da hegemonia estadunidense, então os Estados Unidos realmente tinham que ter uma prática para tirar o Brasil de lá. E aí eu primeiro vou falar da geopolítica e depois vou falar como que se deu esse processo aqui no Brasil, não é? Que a gente precisa entender também. Então, assim, a gente teve um avanço econômico desse bloco da Rússia e da China. A China, do ponto de vista econômico, e a Rússia, uma aliança estratégica do grupo em relação à questão bélica, né? que era uma potência mundial e volta a ser
a se estruturar militarmente e tecnologicamente em relação às armas de guerra, e então essas duas alianças, China e Rússia, se tornam muito poderosas, né? E daí, não só isso, porque o grande medo nesse momento dos Estados Unidos, porque China e Rússia elas são a Eurásia, né? China na Ásia e a Rússia imensa, que começa na Europa e vai até a Ásia, com a Sibéria, então é um estado, o maior país do mundo, né? Do ponto de vista de extensão, e a China também, uma imensidão. Eles começam a planejar o desenvolvimento econômico e tecnológico e de uma relação de ligação, inclusive via terrestre, através de transporte, de trens, para ligar a Ásia com a Europa, que historicamente é aliada dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra. Então isso passa a se tornar uma ameaça, e uma ameaça de alguma forma complexa, porque qual que é o pensamento dos Estados Unidos? Isolar completamente a Rússia, ou cercar completamente a China, impedindo ela de qualquer tentativa de avanço bélico e militar. E isso eles não estão conseguindo. Primeiro porque a China e a Rússia, elas estão geograficamente muito próximas da Europa. Os Estados Unidos estão lá na América. E provavelmente a Inglaterra não tem mais essa potência hegemônica e essa aliança com os Estados Unidos como antes, né? Porque antes Inglaterra e Estados Unidos era uma coisa só. E a gente tem visto a própria decadência econômica da Inglaterra, a Inglaterra muito mais tímida do ponto de vista geopolítico do que antes. Há uma certa distanciamento aí da Inglaterra com os próprios Estados Unidos. Então, a obsessão deles e a preocupação deles é que esse bloco econômico ganhe a Europa. E, de fato, a Europa já tem alguma dependência econômica dos produtos da Rússia, do gás, do petróleo, e é muito próximo, e provavelmente economicamente também da China, que é, de fato, a maior economia e que vai avançando nos países do ponto de vista econômico, né? Como é que você despreza, por exemplo, alguns bancos? O Banco do BRICS, que o Brasil iria participar no governo Dilma, e infelizmente com o golpe perdeu todo o espaço de potência, de possibilidade de ser uma potência mundial, né? Então esse bloco do Banco do BRICS, ele está atraindo outros países que não querem saber só de ser subserviente aos Estados Unidos e querer saber somente de ficar dominado sendo de área estratégica militar deles. O que a China está oferecendo nos BRICS, os BRICS estão oferecendo, é uma proposta de desenvolvimento, de banco de financiamento e de desenvolvimento tecnológico, de estradas, de ferrovias, enfim, de se movimentar a economia dos países do mundo. E isso é muito assustador, porque essa política estratégica, os Estados Unidos eles nunca pensaram nessa possibilidade. A ideia deles sempre foi essa condição hegemônica de dominação, mas que muitas vezes, em geral, não dava contrapartida naqueles aliados, que é o que ela faz com a América. Porque se, por exemplo, os Estados Unidos fosse um país com aspecto progressista, socialista, eles teriam a América absolutamente desenvolvida. E aí sim, aliada, um bloco hegemônico da América, de todos os países da América Latina. Mas o fato é que a ideologia dos Estados Unidos ela tem muito de um aspecto excludente, racista mesmo, de achar que só eles merecem. Eles poderiam ter aliados, e todos os aliados bastante satisfeitos na América Latina, sem querer romper com eles. Quando da era Bush ele ascende dentro de uma ideologia belicista, nazista, né? Ele consegue unir o mundo em relação a criar uma ideia anti-americana. O anti-americanismo foi bastante presente no mundo e a ascensão do Bush causou a ascensão das esquerdas latino-americanas, do Hugo Chávez, né? E da chamada dos países bolivarianos, inclusive a ascensão do presidente Lula. Agora, em relação à ascensão do presidente Lula,
Eu que sempre estudei essa condição da dominação dos Estados Unidos do ponto de vista mundial, e que eles nunca tiveram interesse em desenvolver a América, mas deixá-la subserviente a eles, né? Como era o pensamento também da Inglaterra, que começou a dominar o Portugal do ponto de vista econômico e fazer com que ele explorasse as suas colônias para levar as riquezas para ela. Esse é o mesmo pensamento dos Estados Unidos até hoje, né? Então, assim, eles não têm absolutamente nada de amigos do Brasil, pelo contrário, com esse golpe revela que o Brasil é de fato o maior adversário dos Estados Unidos aqui na América. Ou seja, ele nos expulsa com esse golpe do BRICS e de qualquer possibilidade da gente poder ascender com as próprias pernas de forma independente. Esse golpe de Estado contra a Dilma e o PT significa que eles nos colocam novamente subserviente a eles. É essa condição que revela do golpe. Aí vocês podem falar, mas o que é isso? Isso aí é coisa de estar tá viajando na maionese, não sei o que lá. Não, gente. O grande problema é que há na estrutura da elite brasileira condição para isso. Primeiro, a pouca inteligência. A ideia de ser subserviente mesmo aos Estados Unidos, de achar que eles são eternos protetores da gente e vai nos livrar do comunismo, dessas besteiras todas. Não é nada disso. Nem a China é comunista. A China está estudou e aproveitou os erros da União Soviética, né, e entendeu que ela só avançaria do ponto de vista econômico. Ela tem uma estrutura fechada política para que não haja traição e aconteça o que aconteceu com a Rússia com Gorbachev, né, que era, na verdade, um espião preparado, uma estrutura política preparada para que ele dissolvesse o Império Soviético. Imagina hoje, com o Putin no poder, né, a União Soviética toda junta. Quer dizer, era uma potência talvez muito maior, né, do que os Estados Unidos. Então a ideia de geopolítica, e hoje muito mais nítido isso, né, porque hoje, por exemplo, é muito mais barato você investir num golpe de Estado de inteligência, onde você regimenta, como regimentou a elite brasileira aqui, corrupta, porque todos esses que estão no golpe, né, inclusive os deputados que votaram a PEC, eles estão recebendo dinheiro, e não é pouco, dinheiro para resolver a vida deles e talvez até dos netos deles. Então esse é o interesse, né? Esse é o interesse. Ele é muito melhor você fazer isso, você junta essa elite que ela não é patriótica, coisa assim alguma, ela é absolutamente egoísta, ela não é nacionalista, ela não tem nenhuma relação de amor à pátria, né? Nenhum pertencimento a essa pátria, é uma subserviência ideológica aos Estados Unidos, um problema até de baixa estima grave, um problema psicológico grave, né? E você derruba o governo como derrubou. Cria umas mentiras, é igual aquela história de você ver o circo pegar fogo. Você joga fogo, vê todo mundo se queimando e acabou. Já gerou uma confusão que vai durar não sei quantos anos e eu vou cuidar da minha vida. O que os Estados Unidos fizeram no golpe, e eles fazem isso sempre, é ver o circo pegar fogo. Começou a criar essa divisão, essas coisas estratégicas montadas pela CIA e esses agentes golpistas que se colocaram no nosso país. E fica muito mais barato, né, ganhar o nosso petróleo. Que existe indício de que a gente tem muito mais petróleo do que se imagina. Então a gente demoniza a Petrobras, diz que ela não vale nada, diz que não tem nada, está tudo podre lá, não tem nem como tirar o petróleo. E a gente então vai recebendo, eles vão vendendo a preço de banana, e a gente vai então se tornando dono desse patrimônio do petróleo estratégico, que sempre na história da humanidade foi motivo de guerra. Na verdade, os Estados Unidos, em geral, faziam as guerras por conta do petróleo, né? E também dessa questão estratégica de dominação geopolítica, né, mundial, então, geográfica mundial. Bom, então ficou fácil com esse golpe, que ele arranca o Brasil dos BRICS, né, praticamente a gente não pode mais acreditar que a Rússia e a China vai ter, mas depois do golpe o Brasil como aliado, então o Brasil está fora dos BRICS, volta para a dominação, né, dos Estados Unidos, né? E assim, agora como que se deu isso? Por que a Rússia e a China não resistiram? Talvez até resistiram, ofereceram alguma coisa aqui,
Mas o problema é que a gente está numa situação de delicadeza na guerra da Síria, que qualquer ação extrema de um dos lados pode transformar uma guerra mundial. Então, por exemplo, se houvesse uma resistência aí do PT ou da Dilma a não cair e tivesse apoio militar da Rússia e da China, provavelmente a guerra mundial começaria no nosso país. Né? Porque o fato, os Estados Unidos estão muito assustados com esse avanço econômico do bloco da Rússia e da China, que na verdade é um risco real da perda da hegemonia deles. E de alguma forma eles estão correndo atrás do tempo que perderam. E a grande questão ali da estratégia é essa guerra da Síria. É o resultado da guerra da Síria que vai dizer se o mundo vai se pacificar nesse aspecto ou se vai avançar em uma possível guerra mundial. Né? Ou seja, os Estados Unidos estão disputando a guerra palmo a palmo com a Rússia ali na Síria. E como um professor, eu vi uma palestra de um professor e ele me disse que se aconteceram aquelas primaveras, a Líbia que matou, os Estados Unidos que mataram o Gaddafi em praça pública na Líbia, o golpe no Egito, a questão da Síria, que era um país de classe média de profundo respeito e importância no Oriente Médio, para acontecer uma guerra também no Brasil, né, agora não há risco, mas se tivesse uma resistência do PT e da Dilma, poderia acontecer, eles não têm o menor pudor em relação a isso. O menor pudor. O que eles querem é solidificar a dominação deles nessa questão. Então, assim, você tem um desenvolvimento aí dessa aliança da Rússia e da China se interligando estradas e aproximando da Europa, tendo essa forte ligação da Eurásia, né, e atraindo isso. Você imagina que se, de fato, aconteça essa solidificação desse mercado eurasiano, China-Rússia com a Europa, você tem uma exclusão geográfica dos Estados Unidos. Né? Então a gente já está num nível de guerra fria, de espionagem, não duvido disso, né? Tanto da espionagem russo-chinesa, quanto da espionagem dos Estados Unidos pelo planeta. Já há essa disputa, né, inclusive geográfica, nessa condição de uma possível guerra. E dizem alguns estudiosos que o risco aumenta depois da eleição dos Estados Unidos, onde eles querem eleger, por incrível que pareça, a Hillary, que dará, iniciará esse processo de dominação, de guerra, belicoso pelo mundo novamente. É interessante porque você percebe que ali não é quem manda, não pensa que o governo, quem manda é o Obama, quem é a Hillary. Eles colocaram um negro e agora uma mulher para dizer que eles não são tão racistas, não são tão maldosos, que eles incluem as pessoas. Mas quem manda na política dos Estados Unidos é um grupo, né? Mesmo sendo os democratas ou os republicanos, o presidente muitas vezes ele não consegue fazer muita coisa ali não. Você tem um grupo que governa com eles e que muitas vezes os obriga a tomar determinadas atitudes. Né? E o grande desafio dos Estados Unidos é continuar sendo a nação hegemônica econômica e militar do planeta. Então não é um desafio pequeno nesse momento onde a crise econômica aumentou, eles gastaram muito, eles não estão tendo condição de sustentar os seus exércitos pelo planeta. Né? Geralmente eles então querem saquear o dinheiro, no caso petróleo mundial, para financiar essa dominação deles. É isso que sempre aconteceu nos países, na Inglaterra, enquanto era potência hegemônica mundial, e dessa forma nos Estados Unidos. Esse desafio está lançado porque China e Rússia avançam do ponto de vista econômico e do ponto de vista militar. De alguma forma, essa condição é uma análise fria, né, mas eu sou um pacifista, sou absolutamente contra as guerras, acho que tudo isso é uma grande tolice, mas a gente vive essa condição. Eu torço
para que nós possamos passar esse período. Agora, a condição no Brasil, não sejamos ingênuos. Dentro desse aspecto dessa disputa da Guerra Fria, esse processo pode durar anos e o controle do Estado brasileiro, do ponto de vista do golpe, ou de não ter eleição, ou de avançar numa ditadura que não vai ser militar, mas já essa, por exemplo, da figura do Temer ou de vários outros que possam vir, para parecer que a gente vive uma democracia, sempre uma farsa. Não duvidem que esse processo a gente vai ficar bastante tempo subserviente aos Estados Unidos. A gente perdeu, com a saída da Dilma e do PT, uma grande oportunidade, e é claro que teríamos que ser aliados da China e da Rússia, isso não tenha dúvida, de sermos uma grande nação na América, né? Não a maior, mas uma nação que pudesse realmente estar entre as maiores economias e as maiores potências mundiais. Mais uma vez, nos fez falta, né? Rússia, Índia, China tem a bomba atômica. Nos fez falta um grande exército, né? Armas que pudessem nos defender desse golpe de Estado. Só não tem a bomba atômica a África do Sul e o Brasil. Então, quando você não tem a força para se impor e se defender, você está vulnerável às nações mais fortes. O Brasil deu um grande passo, mas deu um passo sendo que não conseguia, não tinha condições bélicas para se defender. Ele poderia até ter aberto esse espaço dessas condições bélicas, se não tinha, para os aliados dos BRICS. Mas não foi o que aconteceu. E se o fizesse, teria riscos, sim, graves de uma intervenção dos Estados Unidos, uma vez que eles nos consideram o quintal deles. Então, uma intervenção da Rússia e da China aqui no Brasil, naquele momento, do golpe da Dilma, teria seguramente resposta imediata dos Estados Unidos. Tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima.